Ei, Bruna, seja muito bem-vinda Obrigada, Rô. em mais um Oba Convida. Obrigada pela generosidade de parar um tempinho aí nessa loucura para poder compartilhar conhecimento com a gente. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. A gente já é parceiro há algum tempo. Gostoso sempre bater um papo com vocês. Maravilhoso. Hoje a gente vai falar, gente, de lições sobre o futuro do recrutamento, lições aprendidas durante a pandemia, reconfigurações, adaptações. A gente vai receber várias dicas da Bruna, aí, super especialista no assunto. Mas eu queria começar, Bruna, pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho de quem é a Bruna. E claro, acho que muita gente já conhece a Revelo, mas contar um pouquinho da Revelo também, para a gente poder começar esse bate-papo. Claro, não, muito bom. Bom, primeiro, obrigada pelo convite novamente. Eu já atuo no mercado de RH já faz um bom tempo, já há um pouco mais de 10 anos. Vim do mercado de negócios e me apaixonei, né, pela frente de pessoas e já atuo aí, já trabalhei em algumas indústrias diferentes, desde a indústria mais tradicional corporativa, mercado de tecnologia, de entretenimento e mídia, e vai fazer mais ou menos um ano, já fez, na verdade, um ano e meio que eu faço parte do time da Revelo aí, participando dessa escalada do negócio, expansão e crescimento aqui dentro. E falando um pouquinho de Revelo, bom, a Revelo nós somos uma plataforma de alocação de desenvolvedores pela América Latina. Então, o nosso grande potencial é pegar profissionais brasileiros de tecnologia e alocá-los para trabalhar com empresas americanas ou empresas mexicanas, mas principalmente focado no mercado americano. Então, a gente vem cada vez mais crescendo a nossa rede e expandindo aí essa plataforma e cada vez mais abrindo a comunidade, que é super importante. Maravilhoso, maravilhoso. Faz um trabalho incrível. A gente acompanha de perto, a gente tem o orgulho de ser parceiros. E a gente sabe, né? A gente conversa muito sobre isso, né, Bruno? Vocês mesmo, enquanto empresa, se adaptaram muito, apesar de já terem uma cultura super disruptiva, formatos de trabalho já flexíveis antes da pandemia, se adaptaram a isso, aos novos formatos. E muitas outras empresas também no mundo. E a gente sabe como isso afetou e mudou, né, os processos de recrutamento. Queria que você contasse um pouquinho para a gente começar te perguntando sobre isso. Como que vocês viram as mudanças acontecendo no processo de recrutamento, tanto com as mudanças do formato de trabalho mesmo. Claro, não, perfeito. A Revelo, até antes da minha entrada, ela trabalhava num formato presencial e até muito mais focada no mercado brasileiro, também focada em desenvolvedores, ali até mesmo profissionais de produto. Com a própria pandemia, que eu acho que foi o que deu aquele empurrão para todo mundo mudar um pouco e repensar o seu negócio, a gente entendeu que o trabalho remoto não era só uma opção, mas a gente precisava fazer essa mudança ali a curto prazo. Quando a gente fez essa mudança, até não só física, mas principalmente cultural, a gente viu que trouxe muito benefício para os próprios colaboradores. A gente acabou readequando toda a nossa estrutura, benefícios e tudo mais, acho que como muitas outras empresas, e até o próprio mercado ele mudou o seu formato de contratar. E foi nesse momento que a gente viu que a gente não deveria limitar a nossa contratação interna de talentos, então a empresa poderia expandir, onde a gente estava muito mais focado em São Paulo, buscar talentos pelo Brasil. E quando a gente pensa no nosso produto que a gente oferta para o mercado, abrir de fato território. Então, em vez de olhar só para o mercado brasileiro, acho que todo mundo sabe o quanto o mercado americano é extremamente competitivo e tem uma alta demanda por profissionais de tecnologia, a gente viu uma oportunidade. Foi então que a gente pensou, por que não? Né? Vamos aí buscar, a gente já tinha uma estrutura que estava minimamente pensada para olhar novas oportunidades, foi quando a gente resolveu aí explorar novos territórios e deu super certo. Hoje a Revelo acaba atuando muito mais focada no mercado internacional, principalmente o americano. A gente ainda tem no Brasil, obviamente, a nossa operação e no México, mas até os próprios nossos clientes, os desenvolvedores, têm esse sonho de trabalhar para uma empresa fora, de melhorar o seu inglês, de ganhar em dólar, melhorar a qualidade de vida, e acabando dando um super match, né? Entre o que a Revelo queria expandir, que os nossos próprios desenvolvedores estavam buscando como carreira de desenvolvimento, e até mesmo o próprio mercado brasileiro, em alguns sentidos, de empresas que expandiram como a gente expandiu. Então, foi um movimento muito interessante. Eu acho que todo mundo teve que repensar o seu processo de como recrutar, aonde recrutar, que benefícios ofertar, qual que é a sua cultura. Acho que todo mundo teve esse empurrão nesse período, né? Não, com certeza, Bruna, você falou tudo, né? Eu acho que com isso possibilita que as empresas expandam seu pool de talentos, né? Você pode ter acesso
a talentos no Anywhere Office, em outros países, outras regiões, e também você dá oportunidade para colaboradores que eventualmente queiram trabalhar, você fica mais competitivo enquanto empresa, né? Porque colaboradores, principalmente na área de tech, que é muito competitiva, que queiram trabalhar em empresas fora, eles podem fazer isso com vocês. E todo esse aprendizado também nas mudanças de processo e de benefício. Eu queria entrar mais no detalhe para quem estiver nos escutando mesmo, outras gestoras de área de people, o que foi na prática, assim, processo que vocês adotaram e benefícios que vocês trouxeram para os seus colaboradores que fez toda a diferença nesse novo recrutamento? Claro, não, perfeito. Até a minha vinda para a Revelo foi para a gente olhar um pouco mais pela experiência que eu tinha em outros mercados de como que a gente estruturava melhor os nossos benefícios. A gente sempre tinha já um pacote focado no Brasil, um pacote focado nos Estados Unidos, outros para a América Latina, mas não existia uma harmonização disso, né? Como que a gente oferece o mesmo nível de pacote de qualidade para o colaborador aonde quer que ele estivesse? Então, o trabalho começou muito da gente olhando tudo que a gente já tinha dentro de casa, se atendia de uma forma boa os colaboradores, se eles estavam satisfeitos. Então, a gente fez muitas pesquisas internas para entender o que fazia sentido para eles, de acordo com a sua localidade, ou até mesmo o que eu poderia ofertar globalmente, pensando que por mais que eu hoje atue na América Latina, eu tenho uma cultura que é work from anywhere, então ele pode se locomover, como que eu consigo trazer essa segurança de que ele não vai perder esse suporte dos benefícios. E a gente também foi para o mercado, foi fazer benchmark, foi olhar o que estava sendo feito, não só aqui no Brasil, mas também fora, com os mais diversos mercados, entender novos players que surgiram nesse momento, porque a pandemia também trouxe muita solução nova para esse movimento remoto, e foi onde a gente construiu esse projeto. Então, na parte de benefícios, a gente entendeu o que a gente ofertava globalmente, o que era localmente, e eu teria similar em outras regiões onde eu tenho colaboradores. Então, foi basicamente isso, e a gente passou por praticamente toda a carteira de benefícios, desde saúde, seguro de vida, benefícios flexíveis, a parte de coworkings, que a gente tem a parceria com vocês, enfim, até benefícios de equipamento, de computador, que a gente sabe que essa questão de logística é super sensível para as empresas, então a gente passou um pouquinho por tudo aí para entender e implementar muita coisa que fazia sentido. E hoje a gente está fazendo uma revisitação de tudo que a gente fez há um ano atrás, lançando uma nova pesquisa dentro do nosso NPS, para entender, está fazendo sentido, o que você sente falta, o que você não sente, o que você mais usa, a parte de dados, de olhar a questão de não só ativos, mas usabilidade dos benefícios é algo que a gente está sempre revisitando e pelo menos uma vez por ano, a princípio, tem sido o nosso olhar de ok, né? Então, o que eu preciso melhorar, o que talvez não está fazendo sentido e o que tem de novo no mercado. Sim, e é isso que você falou, é sempre importante escutar o colaborador, né? Porque também a gente está em aprendizado contínuo, né? Assim, a gente está aprendendo todos os dias, né? As mudanças são muito rápidas, então escutar também, ver o que faz sentido para aquele momento. Acho que as empresas que fazem isso, elas estão sempre saindo na frente, né? E de ter essa abertura e essa vulnerabilidade de falar, olha, estamos aprendendo juntos, né? A gente é referência em algumas coisas, mas em algumas coisas a gente vai errar também. Vamos escutar, vamos implementar o que realmente faz sentido para cada um. E aprender na prática. E aí outra coisa também que você mencionou dos benefícios, que são importantes também para os colaboradores, principalmente para a área de tecnologia, né? Existem alguns que são muito específicos para a área de tecnologia para o desenvolvedor que brilham mais os olhos para essa atração e retenção de talentos. Quais são eles, na sua visão, Bruna? Hoje, o que tem sido super, vamos dizer assim, atrativo para eles, a gente tem a questão da própria parceria com vocês do coworking em diversas localidades, então eles terem essa praticidade de encontrar o lugar mais perto da casa ou da onde ele está alocado naquele período para trabalhar, que tem uma estrutura legal, isso tem sido super positivo. A parte de a gente tem um parceiro que é um seguro nômade, é super bacana, uma empresa americana que ela é como se fosse uma spin-off de uma grande seguradora, onde ela oferece não só um seguro viagem, que é bem legal, eu brinco que eu recomendo para todos os meus amigos quando viajam, mas tem um seguro saúde nômade. Então, independente de onde você estiver, ele cobre, você sempre vai na plataforma e diz aonde você está naquele período, e você faz o uso como se fosse um seguro viagem. Então, você paga e você tem o reembolso, muitas vezes integral. E a cobertura é praticamente no mundo inteiro. Então, isso é um super atrativo, porque você não tem aquelas travas de aprovação que nem a gente tem no Brasil. Seguro-saúde. Exato.
Então, o suporte acaba sendo todo em inglês, né? Porque é uma plataforma em inglês. Eu não sei nem se eu posso até falar o nome aqui. Pode, Pode, chama pode. SafeTwing. É bem legal, assim. Que legal, Então, ótimo. tem sido um grande diferencial para eles, assim. E outro diferencial, no caso nosso, Revelo, é o pagamento. Porque a gente faz toda a intermediação do contratante com eles. Então, a gente facilita muito para ele receber, seja na sua moeda local ou até mesmo em dólar. Então, e aí Sim. esse já é um produto Revelo para os desenvolvedores que também eles gostam muito, porque toda essa parte burocrática às vezes é um pouco mais delicada ou até mesmo eles não têm esse conhecimento profundo. A gente dá esse suporte. Tem toda uma equipe que também faz um acompanhamento como se fosse um business partner para os nossos staff engineers, que a gente chama, que acompanha a saúde mental, acompanha a rotina de trabalho, cultura, adaptação. Então, além dos parceiros que a gente tem de mercado, a gente tem uma estrutura interna focada só nesse cuidado com os desenvolvedores, o que muitos acabam elogiando, que tem sempre alguém que ele pode buscar, né? Até mesmo na sua língua nativa para dar um suporte, isso acaba sendo muito bem elogiado. Isso é maravilhoso, né? Eu acho que com o trabalho remoto, a gente precisa ainda mais, né? A gente sempre fala, comunicar mais nunca é demais, e ter esse cuidado, esse carinho sempre foi necessário, mas eu acho mais do que nunca a gente olha mais também, coloca as pessoas no centro, tanto que vocês têm essa figura aí toda de apoio. A gente tem a nossa figura da Head of Love, mas também as BPs que ajudam, mas muito disso, assim, dessa necessidade, né, de ter um apoio ali que muitas vezes é um ouvido, é uma escuta, é um apoio, porque você não está todos os dias juntos no escritório para ver, né, como que aquela pessoa está naquele dia. E por mais que via call os líderes tentem abordar isso, às vezes você não consegue pegar tudo que você pegaria no presencial via call. Então, ter esse apoio da empresa, acho que faz toda a diferença para as pessoas se sentirem acolhidas, se sentirem parte, engajadas com a cultura. Então, parabéns aí. Imagina. Super iniciativa. E me conta um pouquinho, eu quero entrar nos detalhes agora dos rituais, principalmente para esse público também, os rituais que vocês tiveram que adaptar, tanto pensando em gerar mais engajamento para a cultura, isso que você falou, né, para eles se sentirem mais parte, tanto rituais remotos quanto físicos, mas antes disso, só a gente ainda no tema do recrutamento, que é o principal aqui, no processo de recrutamento em si, vocês viram algo que mudou, assim, alguma etapa a mais, algo que vocês faziam de uma forma e tiveram que adaptar para fazer de outra, que fez diferença? Olha, acho que desde o começo do funil do processo, né? Porque a gente antes, acho que o próprio mercado em si antes, ele tinha uma abordagem um pouco mais corpo a corpo, que a gente pode dizer, e aí você parte para um mundo completamente digital. Então, a forma como a gente vai atrás dessas comunidades de desenvolvedores, como a gente se conecta, a gente tem um programa de indicação muito forte, a gente tem uma área chamada Community que gera eventos e webinars e vários papos de conteúdos que são de interesse deles para atrair esse público, que são mais abertos. A gente, ano passado, a gente tinha muitos eventos presenciais de comunidade com os nossos alocados e que podiam trazer convidados. E aí, uma vez que esse desenvolvedor, obviamente, já está dentro vamos dizer, de um parceiro Revelo, de um contrato Revelo, além desses eventos de comunidade, tem alguns rituais da própria equipe que cuida deles. Então, rituais de one-on-one com BPs, rituais de onboarding, de satisfação, pesquisas, não só a questão de fazer, por exemplo, um NPS através de um formulário, mas pesquisas ao vivo. A gente faz webinars de conteúdos e workshops específicos para esse público, com os mais variados temas, trazendo profissionais de referência do mercado. Isso foi algumas das coisas que a gente foi adaptando muito para o modelo digital. Porque como eu expandi muito meu território, como que eu busco ferramentas que a gente consiga acessar eles de uma melhor forma, mais rápido, com qualidade e levando o conteúdo que interessa para eles também. Então, muita ativação nas nossas redes, LinkedIn, nas plataformas que eles também estão mais acostumados a trocar. Então, confesso que a gente foi explorando um pouco de um todo e entendendo o que se conectava mais rápido e da melhor forma e onde a gente conseguiu um engajamento legal. Isso acabou sendo muito uma adaptação que a gente fez para fora com nossos engenheiros e dentro a gente também acaba fazendo uma adaptação cultural, né? Justamente por conta do movimento. Então, como que a gente mantém aquela comunicação assíncrona de tudo bem, eu tenho uma plataforma de comunicação interna, mas eu tenho que gerar eventos, eu não posso gerar eventos demais, mas também não posso gerar de menos, né? Comunicar demais nunca é ruim, mas como que eu comunico aquilo que precisa ser feito? O timing das coisas é importante. Então, a gente Por causa da atenção das pessoas, né? Atenção também para não estar dispersa. Exato. E as mudanças de negócio e mercado, né? Que acho que todo mundo passou de um ano e meio para cá.
no pós-pandemia, o pandemia, enfim, que ainda se fala, que parece que já faz muito tempo, mas é recente, mas faz tempo. Sim. Então, um constante olhar para, de fato, entender o que está funcionando e o que não está. A gente, na Revelo, tem muito essa cultura de revisitar o que a gente já faz e entender o que eu posso fazer melhor. O que os colaboradores estão sentindo necessidade ou não, ou até mesmo meus engenheiros, o que eles estão sentindo necessidade e dá para fazer, enfim, a gente tem muito essa troca. Sim, e interessante você falar isso, né? Vários dos rituais, etapas do processo que vocês tinham, ou rituais, ou eventos que vocês faziam físicos, que vocês adaptaram para o remoto, e eu entendo que isso foi necessário ser feito, e eu também vejo as coisas como um pêndulo, sabe, Bruno? Não sei se você concorda, assim, né? Não é nem o 100% remoto, nem o 100% presencial. Eu gosto de acreditar que é o híbrido e que também depende muito do perfil da empresa, da cultura da empresa e da cultura das áreas também. As áreas mudam, elas têm rituais diferentes, têm perfis diferentes. O perfil de uma pessoa de tecnologia é muito diferente do perfil de uma pessoa de vendas, que é muito mais sociável, tem rituais que necessitam ali mais a presença física, muitas vezes para encontrar com o cliente. E aí agora, depois que vocês adaptaram tudo isso, você me contou que vocês estão no momento de revisão, o que vocês mais estão sentindo falta e que vocês gostariam de voltar com esses rituais que são presenciais ou dentro do processo de recrutamento, coisas que vocês viram, putz, esse ponto a gente está precisando de adaptar melhor. Quais são os maiores desafios agora que vocês estão tentando endereçar? Tá. Uma das coisas que a gente está puxando com o pessoal é um evento que até que a gente chama de Rolê da Revelo, que é onde o pessoal se encontra. Por mais que cada um tá numa cidade, às vezes bate aquela saudade, pô, faz tempo que a gente não toma um café ou toma uma cerveja. Então a gente tem incentivado os colaboradores a usarem o benefício do coworking e marcar com a galera e se encontrar. Então, eu tenho áreas que têm encontros periódicos. Então, a cada 3 meses, por exemplo, a gente tem o ritual da empresa de se encontrar as pessoas e a gente montar um planejamento do trimestre, por exemplo. Tem áreas que se encontram todo mês para o time estar junto, falar sobre entregas, estratégias, próximos passos, ou até mesmo só para celebrar. Então, a gente tem incentivado muito o pessoal para esse encontro. Como a gente hoje é uma cultura remota, a gente mesmo assim oferece o serviço de você encontrar um espaço de trabalho mais perto, mas marca com um amigo. E é legal que a própria plataforma, né, o Oba, você consegue ver quem está perto de você. Então a gente vem e fala, pessoal, dá uma passada lá no aplicativo para ver quem está perto de você para se encontrar, independente se é da sua área ou não. Então, eu não diria nem que tanto é um desafio, mas que foi algo para a gente, já que a gente se conectou muito no digital, vamos voltar a se conectar um pouco mais junto, né, no presencial, para aqueles que têm vontade, não é obrigatório. E o pessoal tem curtido, assim, tem marcado alguns encontros. Ai, que bom. Eu acho que isso faz toda a diferença. Você falou assim, criar alguns rituais que são da companhia, da empresa, né? Que é o rolê da Revelo, enfim, de repente uma all hands que vocês vão tentar fazer mais presencial e outros rituais, algumas comemorações. E eles também, cada um com a sua rotina, para ter uma rotina melhor. Eu vou entrar nesse tema de saúde mental, quero falar um pouco disso, porque eu sei que a gente já conversou sobre isso e também vocês olham muito para isso. Para eles também terem uma rotina de trabalho que no final do dia traga mais qualidade de vida para eles, né? Então, encontrar com alguém que seja seu amigo que está próximo de trabalhar muda seu dia, né? Muda sua produtividade, cria insights. Então, tem muito isso, né? Porque a gente tem os rituais online muito fortes com as pessoas com as quais a gente está juntos na mesma equipe, mas com pessoas de outras áreas, às vezes, é importante que, mesmo sendo de outras áreas, a gente estando na mesma cidade, que a gente se encontre, porque cria esse vínculo com a empresa e acaba gerando insights importantes, não só para a vida pessoal, de desenvolvimento da pessoa, mas para a vida profissional e para a própria empresa. Sim. E a questão de comunidade, que eu sei que vocês gostam muito, e tem uma comunidade muito forte de desenvolvedores, tem muito essa tendência também. Por exemplo, às vezes eu sou um desenvolvedor da Revelo e eu vou para um espaço de trabalho flexível, um coworking, para encontrar com desenvolvedores de outras empresas, né, porque também estão do trabalho híbrido, e isso é tão importante quanto eu trabalhar com alguém da minha empresa, que talvez eu vou trocar uma informação agora que a gente está falando de inteligência artificial, às vezes eu vou trocar boas práticas, vou trazer para minha empresa também, eu encontrar essas tribos de pessoas que são amigos meus, às vezes de outras empresas, que também vão usar esses espaços e criar essas comunidades. Olha que interessante, né? Então expande assim, um pouco da visão de que antes a gente criava muitas tribos dentro da própria empresa, agora as tribos são criadas com pessoas que têm o mesmo interesse, que são de outras empresas, e criam esses vínculos, essas sinapses, essas inovações em conjunto. E aí me conta um pouco, falando disso e falando da rotina do colaborador, pensando exatamente nisso, no que é melhor para ele. Eu sei que vocês dão a liberdade de ele escolher as ferramentas, né? Tudo isso que você falou, você dá vários benefícios, mas várias ferramentas para que o trabalho dele funcione bem no dia a dia. O escritório é mais uma delas.
Como que você tem visto a questão da saúde mental? Como vocês têm trabalhado isso dentro da Revelo? O que vocês adaptaram de rituais, de benefícios? E o que você acha que fez a diferença para esse público? Tá, olha, na questão da saúde mental, acho que a gente passou por alguns momentos, né? Acho que logo que a gente entrou no período mais crítico de ficar mais isolado, a gente aumentou o benefício de saúde mental aqui que a gente oferece. O colaborador ele não tem custo, então ele tem direito ali a 4 sessões por mês. E a gente manteve isso mesmo após vamos dizer assim, a retomada do mercado de forma mais normal. O que a gente tem feito de acompanhamento para entender? Acho que tem alguns trabalhos que a gente faz que se complementam. Um é a própria pesquisa do INPS, onde a gente faz um check de segurança psicológica e saúde mental, que isso acho que é super importante. E como é uma pesquisa anônima, então a gente entende alguns grupos sem especificamente chegar na pessoa. Mas a gente, por outro lado, também tem um BP que está mais perto desses colaboradores para eles se sentirem à vontade até de falar, olha, estou passando por um período assim, estou passando por um período enfim, estou fazendo um tratamento, e a gente tem conseguido essa confiança deles trazerem para a gente quando estão num período mais sensível, e a gente entende até com o gestor, se é um período da gente pegar um pouco mais leve, ou se a pessoa não quer manter a rotina do trabalho porque faz a diferença. A gente já teve diversos casos. Óbvio que quando a pessoa quer se manter anônima, a gente super respeita, obviamente, mas muitos procuram a gente pedindo esse suporte. Como que eu posso usar? Ou tenho benefício, mas ainda não aprendi como usar. Então, esse ano, obviamente, está um pouco melhor, porque o mercado também deu uma estabilizada. Ano passado, acho que até com as notícias que a gente acompanhava do mercado de tecnologia, todo mundo ficava com aquele receio, né, de que o movimento do mercado tá ruim, não, tá bom, como é que tá, como que a gente tá. Mas esse ano tá melhor. Então, a gente continua fazendo incentivos de uso, né, dos próprios benefícios de saúde mental. Se não é pelo saúde mental, que procure dentro do próprio seguro-saúde alguma ajuda, que procure ajuda de fato. A gente sempre está incentivando para que eles participem dos papos que a própria plataforma oferece sobre saúde, enfim, segurança e tudo mais. A gente recentemente implementou uma plataforma de LMS, então a gente tem alguns treinamentos e fala desde comunicação não violenta, autogestão, porque às vezes você está com, sei lá, alta demanda ou não, ou você não está conseguindo ser muito produtivo, mas não está entendendo muito como fazer essa gestão do seu tempo. A gente sempre está incentivando, não de uma forma mandatória, mas que assim, tem alguma coisa que não está legal? Levanta a mão, pede ajuda, procura alguém da sua confiança, pode falar com o RH, a gente vai te ajudar a direcionar. Se não for, procura os benefícios. Então a gente está sempre, vamos dizer assim, de alguma forma tentando saber como que eles estão se sentindo. E aí, desde esse período, quando a gente começou esse acompanhamento, veio a confiança de quando eu preciso de ajuda, eles levantam a mão. Então, isso tem sido super positivo. Eu acredito que do que a gente começou de resultado do NPS do ano passado, no primeiro check para agora, a gente conseguiu melhorar. Parabéns, não, fantástico. E realmente, assim, você falando dos conteúdos do LMS, da plataforma de vocês, realmente, assim, a gente precisa explorar também com essa questão do trabalho híbrido, novas soft skills nas pessoas também. Você falou um pouco de gestão de tempo, de produtividade, e aí eu queria falar um pouco de liderança, porque a gente vê o papel da liderança também mais desafiador, né, nesse momento, porque além de todas as responsabilidades que a liderança já tem também essa adaptação nos formatos de gestão híbrido, de formato de trabalho, às vezes existe até uma sobrecarga, e eu queria entender um pouco como que vocês lidam com o papel da liderança na Revelo, o que vocês fazem especialmente voltado para a liderança, como que você vê esses desafios, assim, o que você tem de dicas também? Queria entrar um pouco nessa temática. Legal, não, vamos sim. A gente acabou mudando até alguns rituais de governança para trazer os líderes mais próximos, para dar mais espaço para eles. Hoje a gente acaba tendo uma participação muito grande do Lucas e do Locke, que são os founders, vamos dizer, na liderança do tema principal, mas a gente tem incentivado que as áreas façam seus grupos de all hands para discutir e convidar outras áreas, para que eles tenham mais esse papel à frente, não só com os times, mas também de representatividade com a empresa, falar do que está fazendo. A gente, além da mudança da governança, a gente criou muitos materiais internos de suporte para o líder, seja de feedback, seja de conversas difíceis, de como fazer gestão de um colaborador que não estava tendo muita produtividade. A gente acabou de rodar
um performance review, onde a gente fez um treinamento com todos os líderes de como avaliar, quais são os critérios, como que ele avalia sem enviesar resultados. Agora a gente está na semana de feedback, então a gente deu todo um reporte individual sobre as avaliações, explicando, direcionando como que ele dá um feedback, independente da nota da pessoa, né, de como ela foi avaliada, enfim. A gente tem e aí com a própria plataforma de treinamento, a gente agora está montando a trilha de liderança. Então a gente foi buscando algumas ferramentas, trazendo ele mais para perto também, a liderança, e dando mais confiança, dando mais autonomia. Né? Então, a própria, vamos dizer assim, a gente está numa constante mudança cultural de trazer o líder para esse protagonismo maior com seus times, muni-los de informações, porque também, né, informações e ferramentas de como lidar com diversas situações, e a distância, que aí é outro desafio, né? No digital, existe uma questão de confiança muito maior sobre o seu colaborador quando você não está no mesmo ambiente. Mas, ao mesmo tempo, tem colaboradores que trabalham muito bem com essa autonomia e com essa independência. E aquele que não trabalha, como você ensina ele a trabalhar? Então, a gente ainda não implementou a trilha, a gente está exatamente nessa construção, a gente implementou, vai lançar a plataforma, na verdade, no dia 3, no começo do mês de julho, e tem sido muito bom, assim, cada vez mais que a gente trouxe mais ferramentas, você vê aqueles líderes que vão despontando, que gostam da liderança, que vão puxando, e aí você fala, olha, você conversou com o fulano que está fazendo algo legal? E eles estão trocando cada vez mais. Então, Boas os próprios práticas. boas práticas é essencial. A gente tem um grupo só com a liderança que o pessoal, olha que legal isso, ou putz, estou sentindo falta desse tipo de ferramenta, tem algum que tem e troca. Então, ainda que como a gente ainda não implementou um programa de liderança, a gente tem, vamos dizer assim, evidenciado essas boas práticas entre eles e a gente tem tentado alavancar isso. A gente criou uma página só de guia de liderança. Então, acho que a informação tem que estar de fácil acesso. A gente foi tentando construir mais isso dentro aqui de RH, dando esse suporte, porque a gente precisa de uma liderança atuante, né? Eles que fazem diferença ali no dia a dia para chegar em todo mundo. Exato, desce para organização, é fantástico. Falando um pouquinho de carreira, né? Vocês têm, eu não sei qual que é a média de idade dos colaboradores da Revelo, depois você puder falar também, mas eu imagino que vocês lidem com pessoas também que são muito jovens, assim. E aí, qual que é o desafio? Porque a gente sente também que o mercado, existe principalmente no mercado de tecnologia, uma ansiedade por crescimento muito grande. Mas existem certos steps que você tem que galgar ali. E eu acho que muito também da pessoa entender e ter ownership, você falou do protagonismo da liderança, mas do colaborador também entender do protagonismo dele enquanto criar a própria trilha de carreira, né? Por isso que eu até gosto de falar de trilha, porque é algo que você vai caminhar, você vai subir junto, a gente dá as ferramentas, né? A gente muitas vezes mostra o caminho, mas quem vai trilhar é cada um, né? E aí, como que vocês lidam com isso, assim, com esse desenvolvimento de carreira internamente e com essa ansiedade também, né, das pessoas jovens? E olha, a gente até estava olhando aqui do lado, porque a gente tem um dashboard que a gente criou todos os dados do censo da empresa. E nós somos, de fato, uma empresa muito jovem. Nossa média de idade é de 30 anos. Né? Uhum. A gente tem aí, acho que as pessoas mais velhas devem ser seus 45, 46, e a média é 30. Então você tem os pequenos grupos, né? Aquele grupo que é um pouco mais tranquilo em termos de questão de trilha e crescimento, e tem de fato aquele perfil que é um pouco mais ambicioso, o que não é ruim, é super bom, né? Um pouco mais ansioso nesse crescimento. E como que a gente tem trabalhado? Acho que, primeiro preparar essas lideranças para lidar e entender os diferentes perfis, e não quer dizer que tem perfil melhor ou pior, não, são perfis. Como que a gente traz o melhor do estilo de cada um de trabalho. A gente fez alguns papos ao longo do ano passado, enquanto a gente ainda não tinha a plataforma, falando sobre gestão de dia a dia, diferenças de cultura, porque a gente também tem diversos idiomas, diversos países, como que a gente entende o jeito do outro para trabalhar de uma forma melhor. A gente trouxe mais clareza do direcional da empresa, eu acho que isso facilita muito as pessoas entenderem qual que é a sua trilha, qual que é o seu papel aqui dentro. A gente passou por algumas mudanças de estrutura, entendendo como que a gente ia se adaptar às próprias mudanças do mercado e sempre trazendo uma comunicação transparente. Eu acho que nos próprios rituais, mantendo todo mundo por dentro, para onde a empresa está indo, como que está o nosso resultado, o que a gente já fez que foi bom, o que a gente já fez que não foi bom e a gente não quer fazer. Então, o suporte que a gente usou foi muito a comunicação em si com essas pessoas. E aí a gente rodou a avaliação, que foi super interessante, porque tinham pessoas que nunca tinham feito,
tinham pessoas que já tinham feito na própria Revelo, ou tinham pessoas que já fizeram em outro lugar, mas era completamente outro modelo. E foi muito curioso e fiquei super feliz, porque quando você olha a autoavaliação das pessoas, muitas se dedicaram para escrever. Então, a gente focou muito em performance para o que você está entregando, né? O que você entregou nesses últimos meses? E o pessoal se dedicou muito para escrever. Eu achei muito legal, porque eu tinha diversos perfis se autoavaliando, dos mais níveis, variados níveis, e o pessoal se dedicou. Então eu falei, poxa, para uma primeira retomada de avaliação de performance que a gente fez, você vê a dedicação de cada um, de se avaliar, falar das suas entregas, pensar nos próximos passos. Você via comentários de, acredito que eu estou pronto para um novo desafio, eu quero pegar um novo projeto. Isso já mostra que, opa, a gente conseguiu, se comunicar legal nesse período de muita mudança, que é super importante, as pessoas se sentirem seguras nessas mudanças e acharem que aqui ainda tem espaço para elas. Então, o passo que a gente dá agora com as avaliações, direcionando o feedback e o desenvolvimento de cada um bom, eu tenho as trilhas de desenvolvimento, eu tenho esses projetos, a gente consegue alocar melhor essa galera mais jovem. Então, acho que o diálogo tem sido bom, tem sido muito positivo. Não vi em nenhuma das pesquisas nada crítico que a gente falasse, putz, a gente precisa atuar porque aqui não tá legal. E até quando a gente teve NPS mais baixos de áreas, eu tive gestores muito atuantes de sentar com o time, abrir o resultado, o que não tá legal, o que a gente pode mudar. Eu tenho um case super legal de uma gestora de marketing que era um time que estava com muita demanda, que passou por a gente fez uma mudança de marca inteira, então, e mudança de marca, vocês sabem que não a gente é também fácil. passou por isso, não, é um filho. O time sabe. Exatamente. E aí você vê que a gestora, ainda mais com tanta demanda, o time sentiu um pouco, sentou e logo no seguinte NPS que a gente faz de cada 3 meses, o resultado já subiu e já recuperou. Então, por mais que o time tenha aquela vontade, né, aquela ansiedade de crescer, eles também têm a ansiedade de fazer. Então, isso tem sido muito positivo aqui, pelo menos na cultura que eu tenho reparado. Fantástico. Acho que é isso que você falou, tá muito alinhada a comunicação, passando a visão para as pessoas, comunicação, trazendo clareza para elas também, né, pelo que elas estão sendo cobradas, quais indicadores, como é que tá a performance. Acho que essa é a chave de tudo. E a pessoa está muito alinhada com o propósito da empresa também, né? Isso está sendo reforçado sempre. Porque aí, né, você entende que o que você está fazendo está gerando valor, que você está crescendo, que você está evoluindo. Fantástico. Bruna, voltando só no nosso tema de recrutamento, vocês, né, que são super referência no assunto, o que você está vendo de tendências no sentido de uso de novas tecnologias? A gente fala muito de inteligência artificial. O que vocês estão vendo? O que a Revelo já está testando? O que você vê como tendência aí para os próximos anos? Olha, eu não vou conseguir te falar a fundo do que a gente está testando, mas consigo te dizer um pouco dos movimentos que a gente tem feito dentro de times. Assim, a gente tem a todo momento testado novos formatos do próprio funil de staffing que a gente fala. Então, a gente acabou de mudar o processo para ganhar mais velocidade e até conseguir avaliar de forma os pontos técnicos, né? Quando você fala de um desenvolvedor, você tem questões técnicas, skill técnicos que você tem que avaliar. E vai fazer a diferença na hora de você conseguir alocar ele certo numa posição. Então totalmente. Eu vejo que... E avaliar até se ele é sênior mesmo, se ele é pleno mesmo, como ele. Que acontece uma ascensão que às vezes a pessoa é júnior e se considera pleno, que o mercado pagou mais por isso, então é muito importante, tem toda a razão. E até para a gente conseguir, deixar o próprio desenvolvedor feliz aonde ele está trabalhando, porque ele consegue entregar, crescer e se desenvolver, e o próprio cliente, né? Quando ele contrata e sabe que contratou o skill certo. Então, a gente tem mudado dentro do nosso próprio processo em si, do nosso time de staffing. O time de produto acabou de lançar uma feature de graça até, que chama Career Ladder, que é dentro da nossa plataforma para as pessoas fazerem a gestão de técnicas, skills técnicos e soft skills e montar esse plano de carreira do seu time. Então, isso é uma das plataformas que a gente também está usando, que a gente disponibilizou para o mercado. Sem falar, assim, o próprio mercado em si tem testado muito, né, a inteligência artificial, como que a gente faz leitura de currículos mais rápidos, como que a gente cria até entrevistas, né, os tal dos cold calls mais rápidos ali para avançar de uma forma eficiente com os desenvolvedores, enfim, com os candidatos. Porque uma das maiores reclamações é o tempo que se demora para um processo de recrutamento. Então, como que você não perde um talento nesse processo?
Aqui a gente prioriza muito o contato também junto com o nosso time de staffing, então o nosso time ele sempre está em contato com os desenvolvedores, o próprio time de comunidade sempre está muito perto, e a gente trabalha muito bem a nossa base. Então a nossa base a gente sempre está aumentando, sempre está trabalhando, né, obviamente, dentro desse pool que a gente tem desenvolvedores e atualizando os skills, porque é extremamente importante. Então, às vezes, o que eu vi há 3, 6 meses, o cara já se atualizou, está fazendo uma nova tecnologia, um novo tipo de linguagem, e eu preciso ter isso super apurado dentro da nossa base. Então, eu sei que o nosso time faz um trabalho super importante e recorrente em cima disso. E o time de staffing faz um trabalho incrível nesse sentido de conectar os desenvolvedores às pessoas certas, nas vagas certas, nos projetos corretos. Isso eu sei que é um alto nível de olhar que eles têm ali sobre essa questão. E o mercado em si, eu acho que tem buscado novas ferramentas, né? Porque eu tenho ouvido muito de colegas de RH, também de mercado, como que eu sou ágil, mas também a gente tem muita gente no mercado. Então, como que eu vou achar aquele... Não se contrata mais só pelo perfil, Ser mas pelo assertivo. skill. Então, como que eu consigo chegar nessas pessoas da forma mais rápida e assertiva, né? Eu acho que talvez, não sei se, aí muito uma opinião pessoal, não sei se a gente ainda encontrou o melhor modelo, mas que tem muito produto, muita plataforma testando novas modelagens, tem bastante mesmo. Eu confesso que ainda não... Eu uso a Revelo, mesmo para não contratar devs, né? A gente consegue usar a nossa plataforma para fazer recrutamento específico interno, mas eu vejo que tem muita plataforma tentando inovar, principalmente usando inteligência artificial. Né? É verdade. Mas falando um pouco, eu acho que a gente não deixou claro na sua fala, depois me conta assim, qual que está sendo a política de trabalho da Revelo hoje? Se vocês têm uma, qual que é o modelo que vocês adotaram? Tá. Tem alguma diretriz, algum ritual que é global para todo mundo? E eu queria muito que você contasse o nosso case, que eu adoro, que é o do sommelier Oi? Do Com do Slack. sommelier, tá. Como que a ferramenta, às vezes, né, a gente dá a ferramenta para os colaboradores, mas eles, em cima disso, criam algo muito melhor, né, por conta própria, e a gente acaba aprendendo e retroalimentando. Então, queria só que você contextualizasse um pouco, assim, o modelo de trabalho que vocês estão adotando atualmente, se tem alguma diretriz global, quais são os rituais, ou vocês estão vendo necessidade de alguma mudança agora também, e contar um pouquinho mais desse nosso case, porque eu acho super bacana. Por favor. Não, claro, com certeza. A Revelo, desde que a gente fez a mudança para o remoto, e foi muito legal que partiu também muito dos nossos founders, o Lucas e o Loki, a gente tinha antigamente até um home office, mas era muito de fato presencial, né? Eles gostavam muito de estar perto do time, de acompanhar e construir isso junto. E quando veio a mudança para o remoto, os dois tiveram uma mudança falando, gente, mas isso aqui é muito bom, porque eu consigo equilibrar a minha vida pessoal com o trabalho e eu não deixo de produzir. E sem falar nos benefícios para o negócio, para talentos e tudo. Foi um pacote de coisas que fez muito sentido para a Revelo em si. E quando isso a gente formalizou para os colaboradores, que a Revelo de fato é uma empresa 100% remota, a gente tem uma política de work from anywhere, que a gente oferece estrutura para onde você estiver. Obviamente que a gente só pede um cuidado com o fuso, porque a gente trabalha ali nesse fuso América Latina. Então, às vezes você está muito distante, pode ficar cansativo. É muito mais por esse equilíbrio até. As pessoas viram tanto benefício em conseguir adequar a sua rotina, conseguir ter essa flexibilidade, ter os momentos de, putz, a gente consegue se conectar o time inteiro online, mas eu também consigo sentar e focar num projeto para dar velocidade. Então, hoje a gente, de fato, é remoto, a gente não pretende voltar no presencial. A gente tem os incentivos de encontro muito mais por uma questão de saúde social das pessoas se conectarem, que é super importante. No ano passado, logo que eu entrei, a gente teve um summit que a gente trouxe todo mundo da empresa para um encontro aqui em São Paulo. A gente pensa em retomar, mas talvez num formato diferente, respeitando até as diferentes localidades e culturas. E desse movimento da gente incentivar o pessoal, surgiu um grupo que é muito bacana, que é o Sommeliers de Coworking. Então, começou com uma equipe pequena do pessoal de produto. Hoje já tem muito mais gente lá dentro. Acho que começou com 5, 6 pessoas, já tem acho que mais de 30. Onde eles rodam coworkings por onde eles estiverem, vão lá e dão as avaliações. Se a internet é boa, se a cadeira é boa, se o café é bom, se é seguro, se o ambiente é bonito, se é barulhento, se não é.
mandam foto, tem uma escalazinha de 0 a 5 que eles põem a corzinha lá para avaliar e eles vão marcando encontros, é muito legal. Então, Gente, eu acho é fantástico. muito Porque pensa só, interessante. eles têm o benefício da Woba, eles têm a plataforma da Woba, eles têm os espaços, eles podem reservar. Só que eles criaram uma iniciativa própria para o Slack para também, né, poder retroalimentar, assim, com mais, assim, sommelier mesmo, com mais sofisticação ainda. Então é muito bacana. A gente já, inclusive, compartilhou isso com o nosso time de produto, porque isso retroalimenta até para a gente melhorar em features do nosso produto. Eu amo quando esse tipo de parceria acontece, porque é sinal, isso é parceria, né? Assim, a gente trabalhar quatro mãos juntos. A gente está sempre escutando o cliente, entendendo ali como que a gente pode melhorar a experiência na nossa tecnologia e ele nos ensinando também o que é importante para ele. Então, achei fantástica a iniciativa. É muito bom o canal do Slack. Eu também só contrato ferramentas que se integram com o Slack hoje em dia. A primeira coisa que eu pergunto é: integra com o Slack? É meu canal oficial de comunicação. Mas eu amei, assim, e parabéns pela criatividade de todos, né? Foi muito bom. Imagina. Ah, não, parabéns pela turma, porque assim foi super orgânico. Eu falei, gente, como que ninguém nunca me convidou para esse grupo antes? Quando eu fiquei sabendo, eu falei, eu amei. Eu sempre, quando sobem os reviews, eu olho lá. É muito legal, pessoal, é muito bom. Sim, ai, que bom, que bom. Bruna, eu acho que a gente conseguiu falar de muita coisa aqui. Não sei se você queria deixar mais alguma mensagem para as pessoas, de dicas também, assim, para os gestores de people também que estão enfrentando esses desafios de adaptação ao modelo de trabalhos, que têm dúvidas ainda nas suas políticas. Você tem alguma dica assim do que é o primeiro passo que eles deveriam dar também? Você passa um pouco do seu depoimento pessoal, acho que nada melhor que um case e contar na prática como está sendo para vocês e os benefícios disso. Mas eu imagino também, você não falou, mas fica um pouco claro que hoje em dia, para um desenvolvedor, assim, se você não falar que a sua empresa tem um modelo de trabalho flexível, acho que eles nem entram na entrevista, né? Eu acho que, com É. certeza, uma empresa que tem um modelo flexível ela é mais competitiva hoje no mercado. Não, hoje a gente tem ouvido, não só dentro da nossa comunidade, até mesmo trocando com outros colegas de carreira mesmo, a vantagem de você ser remoto ou até mesmo híbrido, né, quando você consegue dar essa flexibilidade, é uma super vantagem competitiva, assim, acaba sendo, as pessoas estão prezando por esse equilíbrio de fato entre o trabalho e a vida pessoal, independente se a pessoa vai trabalhar na casa dela ou se ela quer ser um nômade digital. Isso acaba sendo hoje um grande diferencial, assim, e pensando muito nessa adaptação e do como a gente foi entendendo as mudanças, né, por quando a gente fazia, o que era o melhor modelo ou não, foi muito uma comunicação transparente, tá? Eu sempre busquei os colaboradores para entender o que fazia sentido, o que não fazia. A gente fez muitas pesquisas, às vezes pesquisas anônimas, para o pessoal falar mesmo, pesquisas abertas, papos abertos, e às vezes testes. A gente não precisava implementar na empresa inteira, a gente pegava pequenos grupos e testava ali por um mês, um período, deu certo, a gente expandia, ou não deu certo, não faz sentido. Então, não existe o certo e errado nessa questão de adaptação remota, digital e cultura. É o que funciona para a sua empresa e para os seus colaboradores e ter essa comunicação muito perto, assim, para você estar antenado ao que é falado e até o que não é falado, se vê em termos de comportamento até. Isso acho que tem sido nossa, vamos dizer assim, receita para conseguir implementar. Tiveram coisas que não deram certo, a gente, putz, gente, isso não rolou, então vamos mudar, vamos tentar de novo. Isso acaba construindo uma relação de muita confiança. Então, acho que o case revela é mais nesse sentido, dessa troca, dessa comunicação e dessa transparência. É isso que tem feito dar certo essas mudanças. Perfeito, Bruna, excelente. Última pergunta. Eu sei que o público Claro. de tecnologia é o público que mais ama casa e é o mais difícil de sair de casa. Tem alguma coisa que vocês viram que funcionou especificamente para esse público? Algum evento, alguma ação de engajamento? Tem alguma coisa que faz a diferença para eles? Eu sei que o sommelier cowork, assim, especificamente algumas, é legal ter segunda tela, é bacana ter isso, ter aquilo, tem coisas que eles apreciam mais. Mas tem alguma coisa que vocês sentiram? Nossa, a gente fez isso aqui para esse público funciona super. Olha, o que funciona muito bem, que é a gente tem papos com especialistas do mercado de tecnologia. Então, o próprio time de comunidade, ele cria eventos para gerar essa troca, onde ele não só vai sair para trabalhar, ele vai sair para conhecer outros desenvolvedores de outras empresas ou dentro da nossa comunidade e vai ter alguém de referência. Então, a gente procura desde CTOs ou, enfim, pessoas que têm alguma referência no mercado deles e que você vê que está ali mais em ascensão, alguma nova tecnologia, algum novo produto, a gente traz para uma conversa, para eles perguntarem, confraternizarem.
Então, isso acabou sendo uma iniciativa que a gente faz tanto no presencial quanto no digital. E tem um engajamento muito legal, porque é pela troca, né? Do que está sendo feito, do que está vindo, do que, enfim, funciona ou não. Eu tenho esse interesse, né? O propósito, por que que eu vou ali? Ai, Bruna, adorei. É sempre bom conversar com você. A gente sempre Imagina. explora pontos de vista novos, além de você ser uma pessoa, né, maravilhosa. E é uma Imagina. delícia te escutar, que você passa uma tranquilidade. Obrigada pelo seu tempo. Queria te agradecer muito. Assim, esse foi o primeiro Oba Convida, mas está sempre convidada a voltar sempre e contar outros cases. Obrigadíssimo mesmo. Só queria dar um recado para quem está escutando a gente. A gente tem um QR Code aqui na tela, gente. Vocês querem viver essa experiência assim como todos os colaboradores da Revelo vivem? De poderem, né, ter escritórios perto de você, de trabalhar em qualquer lugar, ter uma estrutura adequada, conhecer pessoas, trabalhar com as pessoas da sua empresa. A gente está disponibilizando 2 diárias gratuitas aqui para todo mundo que está nos escutando, para poder experimentar o Oba. São mais de 2.000 espaços em mais de 240 cidades. Olha, sei que a Revelo já está usando outros países com a gente, mas tem Brasil, tem México, já tem Argentina e Colômbia, tá, Bruna? Oba! E Portugal. E quem gostou desse conteúdo, quer saber mais sobre, quer continuar recebendo conteúdo sobre o Ovo Convida, também se inscreve aqui no link que vocês vão continuar recebendo conteúdos maravilhosos como esse para ajudar vocês também a impulsionarem mais as empresas, as pessoas terem mais qualidade de vida, serem mais produtivas e no final do dia, né, a gente está aí se desenvolvendo enquanto pessoa e profissional. Acho que esse é o grande work-life balance no final do dia. E obrigada, Bruno. Não sei se você quer deixar alguma mensagem final. Te agradecer demais pela sua participação. Imagina, quero agradecer o convite, agradecer o papo, Rua, e já acompanho o trabalho de vocês há um bom tempo, fico muito feliz pelo sucesso. Obrigada pela parceria, pra gente faz todo sentido, o pessoal ama aqui, se diverte. A gente Obrigada, também ama as equipe, histórias. e conta com a gente, tamo junto. Obrigada.